A regularização, então, é para propriedades cujos registros tenham, então, origem em títulos de alienação ou de concessão de terras devolutas expedidos pelo Estado. Sobre o assunto, eu converso agora com o relator na Câmara, o deputado federal Rodolfo Nogueira, que é presidente da Comissão de Agricultura. Muito bem-vindo. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Simone. Boa tarde, Agromais. É uma pauta importantíssima, né, para o agronegócio, para o produtor rural, para o homem do campo, né? A ratificação hoje sancionada pela Presidência da República e, com certeza, né, trazendo uma segurança jurídica para todos os produtores na faixa de fronteira, para quase 600 municípios, né, que fazem essa faixa de fronteira, muitas propriedades aí que corriam o risco de terem as suas terras voltadas de novo para a posse da União. Então, a ratificação, a prorrogação desse prazo por 5 anos, né, contribui muito para essa segurança jurídica que a gente tanto vê o homem do campo hoje ser ameaçado, Simone. Deputado, até 2030, então, os produtores rurais, né, eles terão esses 5 anos para regularizar, então, os registros nessa faixa de fronteira. Como o senhor falou, vai dar mais segurança jurídica nas áreas produtivas aí nessa parte, né, quando a gente fala na faixa de fronteira, vai trazer mais alívio, mas o fato é que até 2030 é esse prazo, né, deputado? Então, é um alerta aí para os nossos produtores rurais se manterem, né, esse prazo, porque lá na frente, daqui a 5 anos, caso, né, a gente está falando isso, não ocorra de todos conseguirem, o senhor acredita que lá na frente isso pode voltar novamente a ser discutido? Mas, ou seja, até 2030 é esse prazo que os produtores rurais terão. Na verdade, Simone, nós aprovamos aqui um projeto um pouco mais amplo na Câmara, está no Senado, né? E hoje, lá na reunião da FPA, eu conversei com a senadora Tereza Cristina. Amanhã terá, né, uma audiência pública sobre a ratificação lá no Senado, e a promessa realmente era essa: fazer um texto enxuto, somente com 5 anos de prorrogação para ser aprovado nas duas casas e sancionado pela presidência, e a gente discutiu o projeto que foi aprovado aqui na Câmara, lá no Senado. O projeto é um pouquinho mais amplo, né? Ele traz, por exemplo, prazo para 10 anos, né? De prorrogação. Ele traz também algumas alterações aí, que é a obrigação dos cartórios, né, e a obrigação também da Justiça em fazer a ratificação nos casos das áreas em estudo de demarcação de terra indígena. Então, hoje, o grande problema em alguns estados é que os cartórios estavam se negando em fazer a ratificação quando essas propriedades se encontravam em alguma área de estudo antropológico. Então, por alguma normativa ou até especificação da FUNAI, alguns cartórios do país estavam se negando a fazer a ratificação. Isso é injustiça, né? Porque a gente não sabe qual área que será demarcatória, né? A gente não sabe qual propriedade que vai entrar nessa demarcação. O estudo geralmente é muito mais amplo do que a própria demarcação. O caso do Mato Grosso do Sul, né, que tem quase 300 mil hectares hoje em estudo antropológico, e a gente tiraria o direito de propriedade de muitos produtores rurais aí no Brasil inteiro que não estavam conseguindo fazer as suas ratificações. Outro ponto muito crítico aí, né, na ratificação é que o Congresso Nacional não sabia, nem a Câmara, nem o Senado sabia qual seria o procedimento legal para ratificar essas áreas acima de 2.500 hectares que teriam que ter a homologação do Congresso Nacional. Então, a CCJ, eu fiz uma consulta na CCJ da Câmara, que até hoje não me deu a resposta, né? Ninguém por aqui, nem na mesa diretora, nem da CCJ, sabiam quais eram os procedimentos para a gente poder fazer essa homologação das ratificações de terras acima de 2.500 hectares que se encontravam nessa faixa de fronteira. Então, o prazo realmente vai contribuir muito, né, para essa segurança do homem do campo, nessa linha de fronteira, e também vai dar um prazo para que a gente possa fazer esse
esse debate mais amplo lá no Senado. Amanhã eu vou participar dessa audiência pública que a senadora Tereza está promovendo e o projeto de autoria do Tião Medeiros, né, que foi relatado aqui pela deputada Carol Detoni, que foi aprovado com a grande maioria aqui da Câmara dos Deputados, com certeza em breve poderá também entrar nessa pauta do Senado e assim que aprovado, esse prazo poderá ser estendido aí por mais 10 anos e algumas emendas que aqui na Câmara a gente promoveu e foi aprovado com essas emendas, a gente também vai poder dar uma segurança jurídica, principalmente para aqueles produtores que têm as suas áreas hoje nessas áreas de estudo antropológico. O próximo passo é esse, então, né, que vai ser debatido nessa audiência pública, como o senhor bem colocou aqui, né, essa audiência pública no Senado, que vai definir, então, os ritos, né, dessa ratificação de títulos para esses próximos, né, esses 10 anos, ou seja, audiências públicas vão ocorrer, porque quando a gente fala, né, a gente vê aí em relação à demanda, foi uma demanda dos produtores que enfrentavam, então, esses entraves burocráticos para conciliar a titulação. O senhor acredita, então, a gente já falou aí, em relação a trazer mais segurança jurídica para os proprietários, vai estimular também, deputado, investimentos nas propriedades? Eu não entendi a pergunta. O senhor acredita, então, que vai estimular, não é, mais investimentos nas propriedades, passando essa fase agora dos 5 anos? Não, com certeza, né? E, Simone, a gente está sofrendo um ataque constante no direito de propriedade, né? A gente está vendo o governo federal, né, passar pano para as invasões do MST, a gente está vendo invasões realmente do MST pelo Brasil todo, na Bahia, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, enfim, no Paraná. A gente está vendo as invasões indígenas também acontecerem com força e com a garantia de impunibilidade aí por parte dos indígenas. A gente está vendo a Força Nacional garantir essas invasões de terras, como no meu estado eu estou vendo in loco, né? E a gente está vendo também o Supremo Tribunal Federal judicializar leis aí e mudar, alterar o entendimento da Constituição Federal em várias vezes. Supremo Tribunal Federal, que em 2024 tomou a decisão que a propriedade produtiva que não cumpre a função social pode ser desapropriada. O Supremo Tribunal Federal, através do ministro Flávio Dino, que colocou também as propriedades com incêndio criminoso e com passivo trabalhista, elas são automaticamente desapropriadas para a reforma agrária. Então, o direito de propriedade está sendo banalizado e está sendo praticamente rasgado pela justiça e por esse governo aí que está do PT, que realmente parece que tem ódio do produtor rural e tem ódio do agronegócio. E a gente está aqui nessa luta para que o produtor tenha essa segurança, que novamente, né, o Brasil respeite, né, o homem do campo que produz, que enche a nossa mesa de fartura de alimentos, mas também ele promove a economia do país, né? A gente sabe que 45% das exportações é o agro diretamente que exporta. A gente sabe também que as carteiras registradas hoje, 1/3, ou seja, quase 30 milhões de carteiras registradas no Brasil, é o agro que carimba e que traz essa sustentabilidade também no emprego no Brasil. Então, trazer essa insegurança jurídica para o homem do campo é penalizar o Brasil, penalizar a economia brasileira e, com certeza, limitar os investimentos no campo. A gente sabe que se você tem a sua casa na cidade invadida ou com vamos falar assim, com perigo de invasão, você não vai reformar, você não vai investir no seu negócio, né? Se você tem o seu negócio com esse risco de invasão, você não vai querer investir mais nada no seu negócio. Então, realmente, essa insegurança que traz hoje para o homem do campo, e a gente está aqui na Câmara, na Comissão da Agricultura e Pecuária, lutando para que esse direito de propriedade seja respeitado. Deputado Rodolfo Nogueira, muito obrigada pela essa conversa hoje aqui com a gente. A gente segue acompanhando em relação à ratificação aí de títulos em faixa de fronteira. Mais uma vez, obrigada, deputado, e até uma próxima. Muito obrigado, Simone. Tchau, tchau, deputado.